Gente querida, é um prazer estar aqui com vocês para mais um podcast aqui do canal. Estamos fazendo um panorama bíblico, a Bíblia toda um panorama geral. Você é muito bem-vindo. Nós hoje falaremos sobre a Era dos Reinos, a Era do Exílio e a Era do Retorno. Vamos começar com a Era dos Reinos, que vai do primeiro livro de Samuel ao segundo livro de Crônicas. Os reis de Israel queriam liberdade total. Queriam a liberdade de ignorar as diretivas que Deus havia ofertado a eles sobre como liderar e realizar a guerra. Mas, ao mesmo tempo, queriam a liberdade de ter a prosperidade econômica e militar. Isso não era possível. Como resultado, a Era do Reino foi muito turbulenta, com muitos altos e baixos. Quando o rei justo dominava, a nação prosperava. Quando o outro injusto ganhava o trono, a nação cambaleava. As injustiças começaram a fazer parte do Estado de Israel e antes que os livros de história pudessem ser terminados, a nação tinha entrado em colapso e sofrido nas mãos de vizinhos beligerantes. Podemos resumir a Era do Reino da seguinte forma: Davi, o maior rei da nova monarquia, é seguido por uma sucessão de reis injustos e Deus, no final, julga Israel por seus pecados, enviando todos ao exílio. Há 4 períodos principais na Era dos Reinos: o Reino Unido, o Reino Dividido, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino Unido corresponde a uma nova monarquia. Isso se encontra no primeiro e no segundo livro de Samuel. As 12 tribos de Israel, com inveja das outras nações ao redor delas, se unem na exigência que Deus lhes desse um rei. Deus permite que Samuel, o último juiz, declare Saul como o primeiro rei, começando uma nova monarquia. Como Saul não é um rei justo, Deus não honra seu reino nem estabelece sua família como um trono de Israel. Seu sucessor é o rei Davi, que, apesar de alguns problemas, é um rei justo que faz Israel prosperar. Davi, no hebraico, significa amado. Ele foi o maior rei de Israel e Judá. Foi homem de variadas habilidades, tendo sido guerreiro, político, poeta e profeta. Conseguiu reunir todas as tribos de Israel em torno da nova capital, Jerusalém. Embora não tenha sido o primeiro rei de Israel, conferiu ao reino uma nova solidariedade e uma nova direção espiritual. Davi tornara-se um excelente arpista. Foi escolhido para a tarefa de consolar a Saul em seus maus momentos. Saul gostou imediatamente de Davi e o nomeou seu armeiro. Davi cumpria sua tarefa de acalmador de Saul. Davi era mais do que apenas bom. Ele era excelente. Quando os filisteus e seu gigante Golias ameaçavam Israel, foi o jovem pastor Davi, com a sua funda, quem obteve a vitória. Saul permitiu alegremente que Davi arriscasse a vida nesse episódio. Davi sabia que uma pedra lançada por meio de sua funda podia matar um animal. Por que não um homem? Davi, pois, correu ao encontro de Golias e o matou logo com a primeira pedrada. Então decepou a cabeça do gigante com a espada deste. Era apenas natural que a reputação de Davi crescesse e que a de Saul diminuísse, pois não foi o jovem Davi quem arriscou a vida no encontro com Golias, enquanto Saul só olhava. A simpatia transmutou-se em ódio, e o ódio inspirou a tentativa de assassinato. E finalmente Davi foi obrigado a fugir. Nem mesmo sua grande amizade com Jonatas, filho de Saul, foi capaz de amenizar o ódio de Saul contra ele, e a fuga tornou-se a única solução. Em uma batalha contra os filisteus, Saul e seu filho Jonatas foram mortos. A morte de Saul e a derrota de Israel ante os filisteus deixou o povo de Israel em um estado de caos, e logo seguiu-se um período de guerra civil. Davi estabeleceu seu quartel-general em Hebrom, na região montanhosa de Judá, cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Ali ele foi ungido rei e reinou por 7 anos e meio sobre a tribo de Judá. Isso está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo de 1 ao 11. O conflito entre a casa de Saul e a casa de Davi perdurou até o extermínio da casa de Saul, e foi somente então que Davi se tornou o rei de toda a nação de Israel. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 8, e Samuel, capítulo 5, versículo 5. Davi capturou a cidade de Jerusalém, que se tornou a capital do reino inteiro. Até esta época, Jerusalém era a cidade do povo jebuseu, que era uma tribo cananeia. Portanto, Jerusalém havia sido uma fortaleza que requereu considerável esforço para ser dominada. Desde então, os homens têm lutado por Jerusalém.
A cidade estava localizada em uma espécie de defesa natural na fronteira futura entre Judá e Israel. E talvez isso tenha ajudado a produzir unidade entre as porções norte e sul do reino. Além disso, como a cidade não estava mais sob o controle dos cananeus, o comércio e a intercomunicação entre Judá e Israel foi facilitado. Agora Israel estava bem mais forte do que antes, tendo uma nova unidade e um novo e forte homem como rei. Davi derrotou de modo decisivo os filisteus. Você pode conferir no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 17 ao 25, e capítulo 21, versículo 15 ao 22, assim como o primeiro livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Além disso, os amonitas, os idumeus, os moabitas, os arameus e os amalequitas foram subjugados. Isso está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 8, versículo 10, e no capítulo 12, versículo 26 ao 31. E daí um império muito poderoso foi estabelecido sob as ordens, sob o comando de Davi. Davi foi capaz de abafar as disputas tribais e entre famílias, produzindo um grande laço de união entre o povo como um todo. Jerusalém tornou-se o centro religioso da nação. A Arca da Aliança, que estivera fora do lugar próprio, foi trazida de Kiriat Jearim. Esse evento foi muito significativo por haver conferido a Jerusalém a autoridade de centro da fé religiosa de Israel, já que a Arca, o símbolo da presença de Deus, agora estava em Jerusalém. Davi era um musicista excepcional, conforme nos diz primeiro livro de Samuel 16, versículo 14 ao 23, e anelava por melhorar o aspecto musical do culto divino. Davi veio a ser uma espécie de patrono da hinologia judaica. Os arqueólogos têm descoberto monumentos e documentos que confirmam a importância da música em Israel e nos países em redor. Há monumentos mesopotâmicos do século XIX a.C. que provam isso. Os próprios salmos confirmam um ponto, pois muitos deles eram musicados e, de fato, compostos como peças musicais. As qualidades religiosas de Davi transpareciam em tudo. Um de seus grandes desejos era o de construir um templo que melhor servisse de centro ao culto divino. Porém, Deus não permitiu que Davi edificasse o templo, por ser homem de guerra e ter criado muita confusão e derramado muito sangue. Contudo, Davi foi encorajado a fazer os preparativos para a construção que um de seus filhos, Salomão, haveria de realizar. Salomão era filho da bela Batseba, que já havia tido um filho de Davi, resultado de seu adultério com ele. Este filho havia morrido logo após o nascimento, mas sua mãe foi colhida ao harém de Davi depois do assassinato de Urias, que fora marido de Batseba, o qual Davi entregou para ser morto, pois preparou para que ele estivesse no fronte de uma batalha, sabendo que provavelmente ele haveria de morrer. Salomão se torna rei depois da morte de Davi. E você pode perceber, já daí, como Davi teve tantos erros e daí a sua mão suja de sangue, como eu mesmo já falei aqui, o impediu de construir o templo. Interessante destacar que o pacto abraâmico havia estabelecido a fronteira nordeste no rio Eufrates e sudeste no rio Nilo. Salomão foi o rei que mais se aproximou da realização da conquista desse extenso território. Sua sabedoria extrema aplicava-se a coisas tanto espirituais como a materiais. Ele se tornou o maior rei da monarquia hebraica, expandindo o território, introduzindo cavalos, carruagens e várias inovações militares que o tornaram invencível. No início, Salomão era um modelo de rei, chegando até a pedir que recebesse sabedoria em vez de riqueza material e poder. Verifique só no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 em diante. Os projetos de construção mais ambiciosos de Salomão foram o templo e seu próprio estupendo palácio, a Casa da Floresta, no Líbano. Para levá-los a cabo, ele extorquiu com altos impostos e empregou o trabalho escravo, mantendo assim um costume oriental e uma atividade copiada por políticos desde então. Os israelitas não eram cientistas e seu conhecimento de matemática era primitivo. Consequentemente, eles tinham de apelar para o trabalho e material estrangeiro nas empreitadas de construção. Verifique só no primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 10 ao 14. Os gastos extravagantes de Salomão e o trabalho escravo provocaram muitas reclamações de seus súditos, e assim foram plantadas as sementes da rebelião e divisão. Livro de Reis, capítulo 5, versículo 13 ao 14 e capítulo 12, versículo 18. As famosas minas de cobre do rei Salomão de fato existiram e não eram meramente uma história antiga que prendeu a imaginação dos diretores de cinema.
A arqueologia demonstrou que foi realizada extensa mineração de cobre em Ezion-Geber, situados à cabeceira do Golfo de Acaba, o braço noroeste do Mar Vermelho. Como os israelitas não possuíam uma tecnologia adequada para realizar esse trabalho, eles tiveram de apelar aos fenícios para realizar a mineração deste cobre. De qualquer forma, foi essa extração de cobre o principal fator da transformação de um pequeno país em um império. No primeiro livro de Reis 4, versículo 29 ao 34, nos é dito que Salomão foi o mais erudito dos eruditos de sua época, superando os grandes sábios de Edom. São atribuídos a ele 3.000 provérbios e 1.005 canções. Se se considerar a grandeza, a prosperidade, a sabedoria e as realizações em construções de modo geral, nenhum rei de Israel ou de Judá poderia ser comparado a Salomão. É dito corretamente que ele trouxe a idade de ouro de Israel. Ainda assim, Jesus, referindo-se a si mesmo, disse que alguém maior que Salomão está aqui. Foram essas palavras que o Senhor Jesus empregou em Mateus 12, versículo 42. Isso nos ensina que a verdadeira grandeza deve ser medida por padrões espirituais, não materiais. Salomão era um homem sábio, mas Jesus, o Cristo, o Logos manifesto, era a sabedoria personificada. 1 Coríntios 1, versículo 30. Jamais devemos esquecer de nos afastar da busca pelo dinheiro e nunca devemos esquecer os verdadeiros tesouros que residem no espírito. Ainda assim, as Escrituras elogiam o início do reinado de Salomão, afirmando que ele buscava a Yahvé e obedecia à legislação mosaica. Sua sabedoria resultava de boas escolhas quando ele enfatizava a parte espiritual da vida em detrimento do lado material. Sua construção do templo foi uma grandeza, foi algo impressionante, uma realização espiritual, mas no início, influenciado por seu bando de mulheres e concubinas, ele caiu em idolatria. Isso está dito no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 5 e versículo 33. Seus abusos morais, elevados impostos e trabalho escravo definiram o palco para o colapso de seu império e a consequente divisão nas partes norte, Israel, e sul, Judá e Benjamim. O homem que inicialmente teve um coração que ouvia, logo passou a ter uma mente poluída. O segundo período principal na Era dos Reinos é o Reino Dividido, ou seja, uma guerra civil, está registrado lá no primeiro livro de Reis, aconteceu como resultado do afastamento espiritual de Salomão. Tá? Então o que aconteceu foi que começou assim, depois de sua morte, uma divisão muito grande dentro do seu reino, o que levou à divisão completa depois. Existem agora o reino do norte de Israel, consistindo em 10 tribos, a capital era Samaria, tá? E o reino do sul, que era formado pelas tribos de Judá e Benjamim. A capital era Jerusalém. As 10 tribos do norte continuam com o nome Israel, e as 2 tribos do sul adotam o nome de Judá, por ser o da tribo maior. O terceiro período principal na Era dos Reinos é o Reino do Norte. No caso aqui é um reinado injusto, e está descrito no segundo livro de Reis. Na guerra civil que divide o reino, Jeroboão comanda o reino do norte de Israel. Ele é injusto, e todos os outros 19 reis que o sucedem durante os 250 anos de vida do Reino do Norte também são injustos. Por causa dessa injustiça, Deus faz com que a Síria conquiste o Reino do Norte e espalhe seu povo pelos 4 cantos, e eles acabaram se misturando com os outros povos, perdendo assim a sua identidade, conforme está descrito no segundo livro de Reis, capítulo 17, versículos 5 ao 6. O rei da Assíria repovoou a região de Israel com povos de outras partes do império. Essas pessoas misturaram suas crenças pagãs com a adoração a Deus, conforme está descrito lá no segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 24, e no segundo livro de Reis também, no capítulo 17, versículo 32 ao 33. Foi a partir dessas pessoas que surgiram os samaritanos, que é um grupo que seguia uma religião parecida com o judaísmo, mas com algumas diferenças importantes. Portanto, o Reino do Norte nunca foi restaurado. O quarto episódio principal na Era dos Reinos é o Reino do Sul, que é considerado o reino inconsistente. Isso está no segundo livro de Reis. Depois da conquista de Israel, o reino de Judá continuou. Ezequias, rei de Judá, era temente a Deus e foi abençoado. Ele se rebelou contra o rei da Assíria, parando de pagar tributo. Por isso, os assírios atacaram Judá e sitiaram Jerusalém.
Senaqueribe, o rei da Assíria, enviou uma mensagem arrogante a Ezequias, insultando a Deus e dizendo que ninguém o poderia livrar de suas mãos. Isso está registrado no segundo livro de Reis 18, versículo 35. O povo ficou desmoralizado, mas Ezequias enviou mensageiros ao profeta Isaías para pedir ajuda a Deus. Suas orações foram respondidas e Deus prometeu livrar o reino de Judá das mãos dos assírios, para mostrar seu poder. Segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 21 e 22. Senaqueribe ouviu que o reino do Egito estava vindo para lutar contra ele. Então o que ele fez foi se retirar e se levantou o cerco completamente. Mas Senaqueribe não desistiu. Ele voltou a sitiar Jerusalém mais tarde, prometendo acabar com Ezequias. Novamente Isaías profetizou a libertação da cidade e Deus matou 185 mil soldados assírios em uma única noite. Então Senaqueribe se retirou e voltou para Nínive. Lá ele foi assassinado por 2 de seus filhos. Isso está escrito no segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 35 ao 37. Os assírios continuaram como uma ameaça ao reino de Judá até o surgimento do Império Babilônico. Os babilônios conquistaram o Império Assírio e puseram fim à sua dominância. Os assírios se tornaram mais um povo conquistado e desapareceram quase completamente. Apesar do Reino do Sul durar 400 anos, ele só teve 8 reis justos, de um total de 20 reis. Portanto, os pecados de Judá também chegaram a um limite, e Deus julgou o Reino do Sul, fazendo com que a Babilônia, que tinha conquistado a Assíria, conquistasse também Judá. A Babilônia juntou todos os seus líderes, artesãos, músicos e crianças promissoras e os levou cativos. A geografia da Era dos Reinos é a seguinte: por ocasião dos cativeiros assírio e babilônico, o movimento geográfico é de Israel, o Reino do Norte, para a Assíria, e de Judá, que é o Reino do Sul, para a Babilônia. Simples assim. A Era do Exílio é retratada no livro de Ezequiel e Daniel. Vimos que a rebeldia de Israel durou 400 anos, durante a Era dos Reinos, e o povo pagou um alto preço por causa disso. Finalmente, a dívida tornou-se tão grande que o julgamento chegou sob a forma da conquista militar. Durante o tempo do exílio, havia grandes líderes espirituais e houve arrependimento por parte de um segmento do povo judeu. No entanto, isso não removeu a pena para os anos de rebelião e o preço do exílio foi bastante alto. Em relação à Era do Exílio, podemos resumi-la dizendo que Daniel liderou e encorajou a fidelidade entre os exilados nos próximos 70 anos. Há 4 grandes divisões na Era do Exílio: profecia, profetas, exilados e mudança de poder. Eu vou falar sobre cada uma delas. Profecia é o aviso de cativeiro iminente. Isso está retratado no livro de Jeremias. O Reino do Norte, Israel, tinha sido conquistado pela Síria e foi dispersado em aproximadamente 722 a.C. Durante a época dos eventos descritos no segundo livro de Reis, o Reino do Sul, Judá, recebeu um aviso de cativeiro iminente por meio de Jeremias, chamado de profeta triste. Jeremias profetizou que a nação seria levada em cativeiro pelas mãos dos babilônicos. Isso aconteceu aproximadamente no ano 586 a.C. Ele também profetizou de forma precisa que o cativeiro iria durar 70 anos. Para ficar bastante claro, eu vou relembrar em poucas palavras tudo o que aconteceu. O rei Davi havia conquistado Jerusalém e a transformado em sua capital. Seu filho Salomão lhe sucedeu e Salomão construiu o primeiro templo judeu em Jerusalém. Os descendentes do rei Davi continuaram a governar por cerca de 400 anos. Este foi o período da glória de Israel. Eles alcançaram as bênçãos prometidas. Eles eram uma nação poderosa, tiveram uma sociedade e cultura avançada e o seu templo. Mas o Antigo Testamento também descreve sua crescente corrupção e adoração a ídolos durante esta fase. Muitos profetas, nesse período, advertiram os israelitas que as maldições de Moisés viriam sobre eles caso eles não mudassem. Mas estas advertências foram ignoradas. Finalmente, por volta do ano 586 a.C., as maldições vieram sobre eles. Nabucodonosor, um poderoso rei babilônio, veio, assim como Moisés havia predito 900 anos antes, quando ele escreveu esta maldição. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês. Nação de aparência feroz, sem respeito pelos ídolos, nem piedade para com os moços. Ela sitiará todas as cidades da sua terra. Deuteronômio 28, versículo 49 ao 52.
Nabucodonosor conquistou Jerusalém, a queimou e destruiu o templo que Salomão havia construído. Ele então exilou os israelitas para a Babilônia. Somente os israelitas pobres ficaram para trás. Isso cumpriu as predições de Moisés de que vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao outro da terra. Deuteronômio 28, versículos 63 ao 64. Então, por 70 anos, os israelitas viveram como exilados fora da terra prometida a Abraão e seus descendentes. Após isso, o imperador persa Ciro conquistou a Babilônia e tornou-se a pessoa mais poderosa do mundo. Ele então permitiu que os israelitas retornassem à sua terra. Contudo, eles já não eram mais um país independente. Eles agora eram uma província no Império Persa. Isso continuou por 200 anos. Durante esse tempo, o templo judeu, conhecido como o Segundo Templo, e a cidade de Jerusalém foram reconstruídos. Então, Alexandre o Grande conquistou o Império Persa e transformou os israelitas em uma província dos impérios gregos por mais de 200 anos. Então, os romanos derrotaram os impérios gregos e se tornaram a potência mundial dominante. Os israelitas novamente se tornaram uma província neste império. Este é o período em que Jesus viveu. Isto explica por que existem soldados romanos nos evangelhos, porque os romanos dominavam os judeus na terra de Israel durante a vida de Jesus. A segunda divisão são os profetas. Os profetas encorajavam a fé dos exilados. Isso está registrado em Ezequiel e Daniel. Há 2 profetas que escrevem livros da Bíblia durante o exílio. Exatamente esses profetas, Ezequiel e Daniel. Não se sabe muito sobre o profeta Ezequiel, já que seu livro é principalmente profético e não autobiográfico. Ele prevê a restauração nacional e encoraja a fé entre os exilados. O livro de Daniel, apesar de também ser profético, é mais biográfico. Ele é um líder governamental proeminente, parecido com José no Egito. Enquanto a vida pessoal de Daniel é um exemplo para o seu povo, suas profecias tendem a se preocupar mais com a futura destruição do mundo. A terceira divisão da era do exílio são os exilados. Os exilados são aqueles que se assimilaram na cultura. Isso está registrado no livro de Daniel. O livro de Daniel nos dá essa visão da vida entre os exilados. Aparentemente, os judeus são assimilados à cultura na qual se encontram exilados. Eles sofrem discriminação, algo que sempre aconteceu com os judeus desterrados, não é? Mas apesar disso, parecem muito bem integrados à sociedade e alguns deles alcançam posições proeminentes nessa era. A quarta divisão da era do exílio é a mudança de poder. O Império Persa se expande, como nós já falamos. Isso também está registrado no livro de Daniel. Apesar de os judeus estarem exilados na Babilônia, como eu já falei, a Pérsia cresce e se torna a potência militar dominante naquela região. A Pérsia conquista então a Babilônia, que tinha conquistado a Assíria. E assim, eles dominam não só a sua própria terra, mas também todas que antes eram dominadas pela Síria e pela Babilônia. O Império Persa se expande do Rio Tigre ao Mar Mediterrâneo. A geografia da Era do Exílio é representada pela mudança de poder neste período. A Assíria tinha conquistado Israel, o Reino do Norte. Depois a Babilônia conquistou a Assíria e Judá, o Reino do Sul. Finalmente, a Pérsia conquistou a Babilônia e terminou dominando todo o mundo. Agora nós vamos falar sobre a Era do Retorno. Os israelitas partiram para o exílio como um povo perdido e confuso. Passaram anos agonizantes em solidão e atormentados física e mentalmente. Foram cuidados por pessoas enviadas por Deus. Voltaram a Israel como um povo sóbrio. Estavam em casa, refocados em seu propósito como nação, prontos para começar novamente a adorar a Deus. Em relação à Era do Retorno, podemos resumi-la dizendo que Esdras liderou o povo de volta do exílio para reconstruir Jerusalém. Há 4 grandes assuntos na Era do Retorno. O primeiro assunto é a destruição de Jerusalém, ocasionada pela guerra e pela negligência. Isso está registrado em Neemias 1, do versículo 1 ao 3. Durante os 70 anos de cativeiro, a liderança de Judá foi levada para o exílio e a cidade de Jerusalém caiu em abandono. A cidade não só sofreu a devastação da campanha militar durante a conquista inicial, mas também caiu vítima da erosão da negligência. A destruição da guerra e da negligência deixaram Jerusalém em um estado de ruína abjeta. O segundo assunto é a reconstrução do templo. Está registrado em Esdras, do capítulo 1 ao 6.
Deus instigou Ciro, o rei da Pérsia, a iniciar o financiamento e a reconstrução do templo judaico em Jerusalém. Sob a direção de Zorobabel, um personagem judeu notável na Pérsia, a reconstrução do templo começou, mas uma oposição considerável dos gentios ao redor de Jerusalém se levantou. Foi um momento muito difícil, mas Deus levantou 2 profetas judeus que viviam em Jerusalém, Ageu e Zacarias. Eles encorajaram o povo e a restauração do templo foi completada. O terceiro assunto é a reconstrução espiritual das pessoas. Isso está registrado em Esdras 7 até 10. Reconstruir o templo era um paralelo à reconstrução espiritual do povo judeu. A adoração no templo foi interrompida por 70 anos. A maior parte dos judeus nem conhecia mais a lei de Moisés. Tiveram de ser instruídos em um programa de reeducação nacional. Esdras estudou com afinco a lei do Senhor para praticá-la e ensinar os estatutos e regulamentações de Deus em Israel e assim reconstruir o povo quando volta do exílio. O quarto assunto é a restauração completa de Jerusalém. Isso está registrado no livro de Neemias. Apesar de nem todos os judeus voltarem quando deveriam, você pode verificar isso no livro de Esther, cujos eventos também acontecem durante essa era, muitos agora estão de volta à casa em Jerusalém. O templo foi restaurado como a estrutura dominante da cidade, mas suas muralhas ainda estavam destruídas. Isso era uma ameaça à segurança, bem como uma fonte de humilhação nacional. Neemias, outro notável judeu servindo a Artaxerxes, rei da Pérsia, foi encarregado de reconstruir as muralhas. Ele recebeu permissão e financiamento do rei da Pérsia para fazer isso. Pouco tempo depois, as muralhas passaram a cercar a nobre cidade de Jerusalém, lar do templo de Deus. A restauração se completou quando o templo, o povo e as muralhas agora foram reconstruídos. A geografia da Era do Retorno é exatamente o movimento feito pelo povo de Deus que saiu do exílio na Pérsia para ir morar em Jerusalém. Há uma passagem que também é de difícil interpretação e que se encontra no primeiro livro de Samuel. Olha só. Esta é uma passagem que é bastante difícil mesmo para aqueles que já conhecem as Sagradas Escrituras, já têm um conhecimento mais profundo da Bíblia. Se esse não é o seu caso, também seria bom que você ouvisse com atenção, porque quando você for ler as Sagradas Escrituras e chegar nessa parte, você vai ter uma compreensão mais madura acerca disso, tá? Essa passagem fala da última mensagem de Samuel a Saul, a qual ocorreu depois da morte do profeta na presença da médium de Endor. Sem que a mulher pudesse controlar os acontecimentos, sem dúvida por permissão divina, Samuel falou diretamente com o rei, informando-o sobre a morte próxima dele e de seus filhos. Esse acontecimento é relatado no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 3 ao 25. E é o único acontecimento nas Escrituras frequentemente apontado pelos espíritas em apoio de sua teoria, segundo a qual é possível que os vivos se comuniquem com os mortos. Cremos, porém, que um exame cuidadoso dessa passagem mostrará que, em vez de apoiar a pretensão dos espíritas, essa passagem vai refutar essa pretensão, na verdade, e categoricamente. Recordemos a história. O velho profeta Samuel morrera. Saul, o rei de Israel, ia de mal a pior, abandonado por Deus. Os filisteus estavam a concentrar contra ele os seus exércitos. As formas normais de revelação divina estavam-lhe fechadas por causa da sua deliberada desobediência. Diz assim o texto: porém, o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Primeiro livro de Samuel, 28, versículo 6. A iminência da batalha contra os filisteus enchia Saul de terror, e ele não sabia para onde se virar. Essa que é a verdade. Ele pensou em Samuel e desejou ardentemente uma palavra de Samuel, como era o seu costume anteriormente, quando Samuel ainda era vivo. Embora Saul, no início do seu reinado, tivesse suprido, sob pena de morte, todos os médiuns, feiticeiros, seguidores de magia negra, etc., agora, no seu desespero e na sua superstição, ele procura uma mulher que praticava ilegalmente a feitiçaria na cidade de Endor. O que ele fez? Ele se disfarçou e foi ter com essa mulher. Ela se lembrou que Saul proibira semelhantes práticas sob pena de morte. Porém, depois de receber uma promessa solene que não receberia nenhum castigo, ela perguntou: a quem te farei subir?
E ele disse: faze-me subir a Samuel. Saul pediu que fizesse subir a Samuel. Ao lermos essa história, duas perguntas nos vêm à mente. A primeira pergunta é a seguinte: foi realmente Samuel quem apareceu e falou a Saul? Tudo indica que Samuel realmente apareceu, tá? Na verdade. E falou com Saul. Porque é-nos contado que a mulher viu Samuel no versículo 12, que Saul verificou que era Samuel no versículo 14, que Samuel falou com Saul no versículo 15, que Samuel repreendeu severamente a Saul, versículo 20. Afirma-se claramente que Samuel falou com Saul. Toda essa história é narrada simples e historicamente e não há nela qualquer indicação de que fosse a mulher ou um espírito maligno personificando Samuel. A segunda pergunta é: se foi Samuel quem apareceu e falou a Saul, teria a mulher, na verdade, poder para o invocar? É esse o ponto mais aqui relevante, tá? Ponto principal. Os espíritas têm poder para invocar os mortos? Essa é a pergunta aqui. A mulher tinha poder para invocar Samuel? Não podemos acreditar que a mulher tivesse realmente poder sobre o espírito de Samuel, de forma a fazê-lo aparecer a um aceno seu, a uma chamada sua. Semelhante crença seria contrária ao ensino geral das Escrituras a esse respeito. Parece evidente que aconteceu algo que nem mesmo a mulher esperava que acontecesse. É evidente que ela esperava fazer o que costumava fazer. Entrar em transe, podia ser um transe real ou um transe ilusório, né? Pretensamente, digamos assim, e personificar Samuel, de maneira a enganar a Saul. Talvez fosse isso o que ela estivesse pensando fazer. Mas quando o Espírito realmente apareceu, surgindo da terra, como visão, uma visão majestosa, mas terrível para aquela mulher, foi ela quem ficou mais espantada. Ficou, na verdade, completamente assustada e gritou. Se fosse aquilo que pretendia ser, um médium capaz de invocar espíritos do túmulo, essa aparição seria apenas rotina para ela, e ela já esperaria que isso acontecesse. Mas as coisas se passaram de uma maneira diferente do costume, diferente do que ela faria como médium. Desde o momento em que Samuel apareceu, a mulher passou a ser apenas uma espectadora. Parece evidente que, nesse caso, Deus enviou realmente o profeta Samuel e invalidou a sessão, usando-a para pronunciar uma sentença contra a deliberada desobediência de Saul. Na narrativa paralela do primeiro livro de Crônicas 10, versículo 13 e 14, dá-se especial relevo ao fato da desobediência de Saul. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então não há dúvida que esse episódio não pode ser tomado das Escrituras em apoio do Espiritismo. E eu fortemente recomendo o vídeo O Espiritismo segundo o Evangelho, que foi lançado há algum tempo já aqui no canal. E você encontrará ali todas as respostas sobre o Espiritismo e as diferenças concernentes à doutrina cristã e à doutrina espírita. Não deixe de assistir, tá? E compartilhe também esse vídeo para as pessoas que têm muita dúvida. Muita gente tem dúvida. Você vai encontrar muitos católicos que se dizem espíritas por não compreenderem nem a doutrina católica nem a doutrina espírita. Então você vai encontrar cristãos se dizendo espíritas também, porque não compreendem a doutrina espírita nem a doutrina cristã. Então esse vídeo é obrigatório. Assista e compartilhe. Há também uma questão que sempre atraiu a atenção dos teólogos e arqueólogos. O que aconteceu com a Arca da Aliança? A Arca era o símbolo de Deus, da presença de Deus no meio do seu povo. Mas o que aconteceu com ela? Vimos que Nabucodonosor conquistou Jerusalém, a queimou e destruiu o templo que Salomão havia construído, como eu já falei aqui. Ele então exilou os israelitas para a Babilônia, certo? Foi nessa ocasião que a Arca da Aliança desapareceu. Antes de qualquer coisa, é importante saber que vários povos da antiguidade tiveram caixas sagradas, onde eram guardados os ídolos, símbolos dos ídolos ou outras relíquias sagradas. Naturalmente, várias nações circunvizinhas consideravam a arca como o Deus de Israel, ou associada a alguma forma de idolatria física. Você pode conferir isso no primeiro livro de Samuel 4, versículos 6 e 7. A arca foi capturada pelos filisteus na segunda batalha de Ebenezer,
o que só trouxe infortúnios para eles, de tal modo que a devolveram aos israelitas. Isso está no primeiro livro de Samuel 4 até 6. Ficou em Kiriat Jearim até que Davi a instalou no novo santuário de Jerusalém. Lembra? Eu falei sobre isso. Mais tarde, foi transferida para o templo de Salomão e colocada no Santo dos Santos. Você pode verificar isso no segundo livro de Samuel 6 e no primeiro livro de Reis 8, do versículo 1 ao 11. Nela estavam guardadas as 2 tábuas de pedra onde haviam sido escritos os 10 mandamentos, que eram as condições do pacto divino. Tá? Daí ser chamada de Arca da Aliança, o pacto divino, a aliança divina. Bem, os outros objetos guardados na arca, como o vaso de ouro com maná e a vara de Arão, que florescera, conforme nos diz Hebreus 9, versículo 4, talvez pertencessem a uma outra época, tendo se perdido ou perecido de alguma outra maneira, antes da construção do templo de Salomão. Pois o trecho do primeiro livro de Reis, 8, versículo 9, deixa bastante claro que somente as tábuas do decálogo eram guardadas na arca. A tampa da arca era o propiciatório, lugar onde era aspergido o sangue no dia da expiação. Você pode verificar isso em Êxodo 25, versículo 17, e Êxodo 26, versículo 34. O dia da expiação era uma das mais importantes instituições de Israel. A arca, nesse período de sua história, era vista somente pelo sumo sacerdote e somente uma vez por ano. Sobre o propiciatório havia os querubins, um em cada extremidade. Em certo sentido, ali ficava o trono místico de Yahvé. Portanto, dada a importância que a Arca da Aliança representava, é inegável o interesse que as pessoas têm em saber o que aconteceu com a Arca. Veja bem, no 18º ano do seu reino, Josias, o rei de Judá, ordenou que aqueles que zelavam pela Arca da Aliança a retornassem ao templo em Jerusalém. Isso está registrado no segundo livro de Crônicas 35, versículo 1 ao 6. Você veja também no segundo livro de Reis 23, versículo 21 ao 23. Essa é a última vez que a Arca da Aliança é mencionada nas Escrituras. 40 anos depois, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, capturou Jerusalém e assaltou o templo. Menos de 40 anos depois disso, ele retornou, levou o que ainda sobrava no templo e então o queimou, juntamente com a cidade por completo. Sendo assim, o que aconteceu com a arca? Foi pega por Nabucodonosor nessa ocasião? Foi destruída com a cidade? Ou foi removida e seguramente escondida? Escondida? Talvez você possa perguntar. Sim, ela já havia sido escondida antes, pois quando o faraó Sisaque assaltou o templo durante o reino de Roboão, filho de Salomão, a arca não foi levada para o Egito. Não sei se você já viu o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Lá a arca aparece no Egito, não é? Porque eles consideram que o faraó Sisaque, quando assaltou o templo durante o reino de Roboão, teria levado a arca para o Egito. No entanto, a Bíblia nos informa que o rei Josias, como eu já falei, pediu que os levitas a devolvessem ao templo de Jerusalém. Portanto, se a arca estivesse no Egito, os levitas não teriam posse dela e, portanto, não poderia tê-la devolvido. Há um forte indício de que a arca foi escondida antes do assalto ao templo feito pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. O livro não canônico de 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 4 ao 5, registra que bem antes da invasão babilônica, Jeremias, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo quando subisse a montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. Esta montanha é o Monte Nebo, local onde Moisés viu a terra prometida e onde ele morreu. No momento em que Jeremias chegou, ele descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, tapou a entrada. No entanto, alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhes que esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Ninguém sabe ao certo o que Jeremias quis dizer com isso, reunir o seu povo e usar com ele de misericórdia. Outras teorias sobre o paradeiro da arca perdida incluem a afirmação dos rabinos Shlomo Goren e Yehuda Getz, os quais acreditam que a arca esteja escondida embaixo da montanha do templo e foi lá enterrada antes que Nabucodonosor pudesse roubá-la. Infelizmente, o Templo do Monte é onde se encontra a Cúpula da Rocha, um local sagrado para o islamismo, e a comunidade muçulmana local se recusa a deixar que o território seja escavado. Por isso não podemos saber se os rabinos estão corretos ou não. O explorador Wendell Jones,
entre outros, acredita que um artefato encontrado entre os pergaminhos do Mar Morto, o enigmático pergaminho de cobre da Caverna 3, seja na verdade um mapa de tesouro que detalha a localização de vários tesouros preciosos tirados do templo antes da chegada dos babilônicos, incluindo a Arca da Aliança. Se isso é verdade ou não, ainda não sabemos, pois ninguém pôde achar todos os necessários marcos geográficos listados no pergaminho. É interessante que alguns estudiosos especulam que o pergaminho de cobre possa ser o registro ao qual o 2 Macabeus 2, versículo 1 e 4 se refere, o qual descreve Jeremias escondendo a arca. Embora essa seja uma especulação interessante, ainda permanece sem fundamento. Em seu livro O Sinal e o Selo, A Busca da Arca da Aliança, publicado em 1992, Graham Hancock argumentou que a arca tinha sido armazenada na igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum, uma cidade primitiva da Etiópia. O explorador Robert Curnuke, do Instituto BASE de Colorado, também acredita que a arca possa estar em Aksum. No entanto, ela ainda não foi encontrada. Da mesma forma, o arqueologista Michael Sanders acredita que a arca esteja escondida em um templo primitivo do Egito, na vilagem israelita de Djaharia, mas ele ainda não a encontrou. Uma tradição irlandesa bem duvidável acredita que a arca esteja enterrada sob o Monte de Tara, na Irlanda. Alguns estudiosos acreditam que essa seja a fonte da lenda irlandesa de um pote de ouro no fim do arco-íris. Lendas mais duvidosas ainda são as de Ron, Wyatt e Kreutzer. Wyatt afirmando que já viu a Arca da Aliança enterrada sob o Monte Calvário e Kreutzer afirmando que a viu no Monte Pisgah, perto do Monte Nebo. Esses dois homens não têm qualquer credibilidade com a comunidade arqueológica, pois nenhum deles pôde apresentar qualquer evidência para suas teorias. Seja como for, Jeremias predisse que chegariam dias quando não mais se buscaria a arca, Jeremias 3, versículo 16, porquanto Jerusalém inteira tornar-se-ia o trono de Yahvé. Esse é um ponto importantíssimo aqui que você precisa guardar, pois a arca era um sinal do pacto entre Deus e os homens, ratificado pela lei e inaugurado pelo sacrifício expiatório, Levítico 16, versículo 2. Em termos cristãos, representa Cristo, o nosso sacrifício, João 1, versículo 29, Hebreus 9, versículo 24. Há um novo pacto, um novo testamento, conforme nos ensina Hebreus 7, versículo 22 e Hebreus 9, versículo 15. A arca representava a presença e a proteção de Deus, conforme nos ensina Josué 3, versículo 3 e Josué 4, versículo 10. Então, em termos cristãos, isso se concretiza em nosso favor através da missão de Cristo. A providência divina nos é estendida em Cristo, conforme nos ensina Efésios 1, versículo 7. Jeremias percebeu isso quando viu que Jerusalém inteira tornar-se-ia o lugar da manifestação de Deus, mostrando assim a descontinuação da arca material. Vamos ficar por aqui. Foi um prazer estar com vocês até aqui. E se Deus assim nos permitir, continuaremos em nossa análise da Bíblia toda nesse panorama maravilhoso que vai fazer com que a sua compreensão sobre as Sagradas Escrituras seja muito ampliada. Até o nosso próximo podcast. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês.